Queridos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos estudando, nos aprofundando nos Atos dos Apóstolos. Quero chamar a atenção dos telespectadores, sobretudo aqueles que são habituês do nosso programa, que isto aqui não é um retiro espiritual. Isto aqui não é um sermão bíblico que se faz na liturgia, sobretudo na Eucaristia. Isto aqui é uma aula. É uma aula que tem como finalidade aprofundar a fé. Não através de contos piedosos, não através de orações, mas através de um estudo profundo do texto bíblico que se nos apresenta. É nossa intenção que, ao aprofundar o texto, se aprofunde também a fé. Uma fé responsável e uma fé racionalmente justificada. Não uma fé de um credulão fanático. Padre Anselmo. Bom dia, Padre Fernando. Bom domingo para o senhor. Para você que nos acompanha semanalmente através da Rede Vida de televisão. Pois é, enquanto o padre falava, eu lembrava do pensamento de São Jerônimo. A Sagrada Escritura é uma carta de amor redigida de Deus ou através de Deus, que passa pela mediação humana e que chega até nós. Mas ela precisa ser entendida, não é, padre? Entendida, compreendida, para que ela possa ser consequentemente bem celebrada e bem vivida também. E repito mais uma vez, nós devemos ter fé. E isto é um dom de Deus. Esta é uma virtude teologal, para quem a tem, como graça. Mas uma fé devidamente esclarecida, uma fé racionalmente justificada. Padre, nós terminamos o nosso programa passado, falando sobre Pentecostes, né? O senhor nos deu uma grande introdução. Aliás, você acho que só leu o primeiro versículo, não, o segundo também. Né? Os dois primeiros versículos do capítulo 2, né? E agora eu falava da teofania. Exatamente. Era uma ventania, um dos elementos já notados, uma espécie de clichê literário já consagrado no Antigo Testamento para se manifestar a presença de Deus. E agora vamos ler o versículo 3. Uma presença especial, uma presença que se deu num determinado momento. Apareceram-lhes, então, línguas como de fogo. Outro elemento da teofania, o fogo. Só que aqui em língua. Por que em língua? Porque o carisma do Pentecostes é o carisma da linguagem, é o carisma da fala, é o carisma do sermão, é o carisma da pregação. E sem a língua, nada disto é possível. Ô padre, o fogo em si, ele tem algo imaterial, né? Ele tem uma certa imaterialidade, mas olhando o simbolismo do fogo, o fogo queima, por assim dizer. Ele também tem algo prejudicial quando não bem usado, né? Bom, tudo na teofania é composto de dois aspectos. Os raios também são mortais. A água, né? Que dá vida e mata também, né? As tempestades são mortais também.
mas são elementos da natureza, elementos fortes que de quando em quando sacodem, por assim dizer, a natureza, que foram buscados para se transmitir o intransmissível. Isto é, aqui no caso, a presença de Deus através do seu Espírito. Então, em outras palavras, a gente se encontra diante da limitação da linguagem, por assim dizer, né? É claro, é evidente. O sobrenatural nos escapa e não temos linguagem adequada para proferi-lo como ele merecesse ser descrito. Precisamos usar a linguagem metafórica. E agora nós vamos aparecer... Não é preciso, por exemplo, para ser mais claro, ver uma linguinha de fogo aqui em cima da minha cabeça, outra em cima de você. Como nos santinhos, nós temos. É uma maneira simbólica, repito, de se descrever, de se mostrar o indemonstrável. O importante é notar que galileus incertos, inseguros, temerosos, medrosos, de repente se transformaram em homens loquazes, em homens capazes de transmitir a verdade de Deus, a revelação de Deus. Não eram doutos, também não se inscreveram em nenhuma faculdade ou academia do tempo. E, no entanto, são estes os primeiros que transmitem publicamente a mensagem da morte e da ressurreição salvíficas de Jesus. Continuando o versículo 3, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Bem, e agora vem uma lista universalista de Lucas. É possível que em Jerusalém houvesse, para a festa de Pentecostes, peregrinos judeus vindos da diáspora, de fora de Israel. Mas a lista é uma lista com fundamento histórico, mas bem mais teológica. O universalismo da igreja. A igreja nasceu com vocação universalista. Não um povo, não uma nação, mas toda a humanidade agraciada por Deus. Mas quando o senhor olha para um versículo como esse aqui e fala sobre a igreja, o senhor não está usando um conceito que é muito posterior na história da própria teologia? Sim, da comunidade. Ela nasceu com vocação para se expandir. E isso vem demonstrado nos Atos dos Apóstolos, esta expansão. O versículo 5. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Isto não é de si glossolalia, porque a glossolalia é falar línguas desconhecidas, línguas não interpretáveis por si mesmas, mas cada um escutar no seu próprio idioma é um outro fenômeno. Que é esse fenômeno que está acontecendo. É este, aqui neste versículo é. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia Gozado.
Judéia entre a Mesopotâmia e a Capadócia. Geograficamente, não. isto não vai bem. E da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Bem, aí está o que a igreja é chamada a ser. E até hoje nós vivemos esta realidade. Nós somos missionários. A única coisa que nos separa, por exemplo, do Islã, que também é missionário, é que nós não fazemos mais proselitismo. Isto é, nós não ameaçamos se não vierem e não aliciamos se vierem. Nós pregamos, mas a última resposta é dada por aquele que ouve. Temos que fazer o nosso intervalo e continuamos a seguir.